O relato de José, filho de Jacó. Introdução. O texto denominado de O Relato de José, filho de Jacó, conta-nos uma história alternativa e desconhecida sobre José. No texto vemos também o relato do mensageiro do Senhor. Não conseguimos identificar o nome da divindade que é relatada nesse texto, pois assim como acontece na tradução da Bíblia, o tradutor substituiu o nome original da divindade pelo pronome Senhor. Este mensageiro mostra a imagem de muitos planetas a José, e diz que nesses planetas, assim como na Terra, há muitos habitantes. Também há um relato feito a Jacó sobre as guerras mundiais e a criação da bomba atômica. Este é um dos vários textos encontrado em um códice denominado de Missaticum Bíblia, ou Livro das Duas Pérolas. Este é um códice de escritos perdidos, recentemente traduzido. Parece ter sido produzido de forma robusta em algum mosteiro. Pouco se sabe sobre o mesmo e sobre sua autenticidade. Cópias do livro se encontravam nas mãos de um pesquisador de livros antigos, enviado recentemente semi-traduzido para o produtor de conteúdo, Tony Burke, do site americano Rejected Scriptures. O link do site está na descrição. Este livro surgiu por várias circunstâncias misteriosas. Foi enviado ao produtor um grupo de material aproximadamente traduzido, além de algumas fotos de documentos aparentemente originais. O tradutor desconhecido fez inúmeras anotações no próprio texto e nas margens. Supostamente, havia uma forma hebraica, grega e latina do texto em que esse tradutor trabalhava. Muitas palavras estão em suas formas hebraica, grega e latina. Prefácio do tradutor desconhecido. Eu viajei para várias terras e já vi vários MS antigos. As fotos que coletei desses textos não pareciam ter uma conexão comum até alguns anos mais tarde. Foi então que comecei a perceber que possuía um texto sagrado que pode ter influenciado muitos escritores e poetas nos dias passados. Eu as traduzi da melhor maneira possível e talvez você possa torná-las perfeitas e gentis. Senhor, anexo minha tradução e algumas fotos, como prova de que o texto é genuíno. Obrigado. Atenciosamente, J.W. Nota: este é um texto pertencente às coleções de textos do Antigo Testamento. Seu conteúdo é histórico, e não de caráter doutrinatário. Observação: pedimos cautela na aceitação desse códex, pois o mesmo ainda não tem uma autenticidade atestada. Por isso fica a critério de cada um julgar seu conteúdo. Estamos publicando na intenção de expandir nossos conhecimentos e até para uma análise mais detalhada, mas não deve ser tomado como verdade absoluta sem compararmos sua coerência com outros textos apócrifos e com a Bíblia. Início do texto. 1. O relato de José, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, que conta-se que foi escrito pela mão de Moisés, pela palavra do Senhor, enquanto ele habitava na casa de Jetro, o midianita. E aconteceu que Raquel, esposa de Jacó, estava tirando água de um poço. De repente, dois mensageiros do Senhor, com roupas brilhantes, estavam diante dela e disseram: não temas, serva do Senhor, pois você é um vaso escolhido. Darás um ramo de escolha ao Senhor. E Raquel disse: não sei o que você diz, meu senhor. 2. E um dos mensageiros disse-lhe: Jacó será uma árvore da vida que alcançará toda a terra. Sobre os muros altos e seus galhos alcançarão até as ilhas do mar que estão longe. E a sua descendência governará todas as terras e pisoteará todos os povos, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso fortalecerá sua descendência. 3. Raquel, o seu opróbrio foi tirado de você e você dará à luz um filho, e você o chamará José, porque o Senhor, seu Deus, fará dele duas grandes nações. Sim, nações poderosas diante dele. 4. E imediatamente Raquel desceu correndo a Jacó e disse-lhe: o Senhor tirou o meu opróbrio e abriu o meu ventre, e eu darei a você um filho que serão duas grandes e poderosas nações diante do Senhor. 5. E quando Jacó ouviu isso, alegrou-se e ofereceu uma oferta queimada ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, sim, o Deus Altíssimo, governante do céu e da terra, certamente através da minha descendência você se mostrará fiel às promessas feitas aos meus pais. 6. E como o aroma suave subiu ao céu que encheu as narinas do Senhor, e o Senhor ouviu Jacó. 7. E o mensageiro do Senhor apareceu a Jacó sobre o holocausto e disse: Jacó.
O Senhor está satisfeito com você. Você receberá um filho e chamará seu nome José, pois ele será uma grande e poderosa nação diante do Senhor. E dos lombos de José o Senhor trará muitos filhos para sua glória. 8. E aconteceu que Jacó disse a Labão: permita-me levar minhas esposas e meus filhos por quem eu te servi, e me deixe descer e habitar em minha própria terra, pois te servi bem e meu tempo está próximo. 9. Disse-lhe Labão: peço-lhe que permaneça comigo, se tiver achado graça a seu favor, pois sei com certeza que os deuses abençoaram a mim e a minha casa por sua causa e por sua semente. 10. E Jacó disse: estou com muita vontade de partir para minha terra. E Labão disse: o que devo dar a você para que você fique comigo? 11. E Jacó respondeu a Labão, dizendo: se você me permitir hoje passar por seus rebanhos e tirar o gado malhado, manchado e listrado, e das cabras malhadas, salpicadas e listradas. 12. E das ovelhas malhadas, salpicadas e listradas, sim, de qualquer animal salpicado, malhado e listrado que vive entre os seus rebanhos, eu ficarei e o servirei. E Labão disse: assim seja como você diz. 13. E Jacó tomou posse de todo o gado que Labão lhe dera. Capítulo 4. 1. E aconteceu que, enquanto Jacó cuidava de seus rebanhos, apareceu-lhe o mensageiro do Senhor, dizendo: pega este galho da árvore que o Senhor preparou e coloque-os diante das cisternas das quais os animais bebem para conceber. 2. E Jacó pôs as varas diante das cisternas, como o mensageiro do Senhor havia ordenado. E quando os rebanhos vieram beber, eles conceberam diante dos gravetos. 3. E aconteceu que os rebanhos geraram filhos manchados, malhados e listrados. E Jacó colocou seus próprios rebanhos em lugar distante, e permitiu que eles não se misturassem aos rebanhos de Labão. 4. E aconteceu que, quando o gado mais forte concebeu, Jacó pôs as varas diante dos olhos delas, um de cada lado da cisterna, para que elas pudessem conceber entre as varas e gerassem filhotes, salpicados, manchados e listrados, conforme a palavra do Senhor. 5. Ora, quando Labão descobriu isso, ficou zangado e se voltou contra Jacó, dizendo: por que você agiu comigo enganosamente, a fim de obter ganhos enganosamente? Não fui um provedor gentil para você e toda a sua casa. 6. E desta maneira Labão acusa severamente Jacó de que ele possa convencê-lo a dar-lhe uma parte do aumento de Jacó. 7. E eis que o mensageiro do Senhor lhes apareceu quando eles estavam falando. 8. E Labão caiu no chão e escondeu o rosto, pois estava com muito medo à vista. 9. E o mensageiro do Senhor disse a Labão: eu ordenei a Jacó que fizesse isso para que você soubesse que o Senhor respeita Jacó e não Labão. 10. Pois você traiu enganosamente Jacó, e o fez servir-te injustamente 7 anos. E saiba disso, que o Senhor resgatará os oprimidos e julgará os injustos no devido tempo, para recompensar os justos e destruir os iníquos. 11. Sim, os justos herdarão a riqueza dos ímpios e a gordura de toda a terra, porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. 12. Os iníquos prosperarão por um tempo. No entanto, o Senhor está observando todas as obras dos justos e dos iníquos, e os julgará no tempo que designou para seu próprio propósito. 13. E no fim dos tempos de cada era, os ímpios serão extremamente prósperos por 7 anos. E então o Senhor virá repentinamente e pronunciará julgamento rápido sobre eles e destruirá todos eles. Sim, o Deus do céu e da terra os ferirá com a fúria da sua ira, que será derramada sobre suas cabeças sem mistura. Então será tirada a riqueza e a coroa daqueles que praticam pecaminosamente, e dada aos filhos da justiça, que brilharão no esplendor como as estrelas. E os filhos da justiça herdarão a terra para sempre. Sim, eles brilharão sobre ela para todo sempre, e a terra não passará na mão de outro. 14. Quando Labão ouviu isso, pôs pó sobre a cabeça e disse: perdoa-me este meu erro, meu senhor. Se há algo que Jacó deseja, o mesmo ele pode pegar livremente. Eu rogo, Senhor, poupe minha vida e minha casa. 15. E o mensageiro do Senhor apareceu novamente a Jacó e disse: pegue suas esposas e todos os seus pertences e volte para sua própria terra. E tome os deuses de Labão para que ele saiba que o Senhor é o Deus Altíssimo sobre toda a terra. E Jacó fez como o Senhor ordenara. 16. E quando Labão percebeu que seus ídolos haviam sido removidos, ele ficou furioso, e disse aos seus parentes e escravos: quem removeu os deuses diante do altar? 17. E ninguém na casa de Labão sabia para onde haviam sido levados. 18. E Labão foi ao lugar onde Jacó havia habitado,
E, não o achando, Labão proferiu maldições contra ele em nome de seus deuses. 19. Labão e seus parentes e todos os seus escravos perseguiram Jacó. E, quando acharam Jacó e seus parentes, Labão agarrou Jacó pela garganta e disse: Eu disse a você que você poderia pegar qualquer um dos meus bens. Sim, mesmo do meu ouro e prata, e minhas próprias filhas que você pode pegar livremente. 20. Por que você me desonrou tomando meus deuses e, assim, amaldiçoando minha cabeça e minha casa? 21. E eis que a palavra do Senhor veio a Jacó e Labão no meio de sua disputa e disse: O Senhor ordenou a Jacó que tomasse seus ídolos, para que a casa de Labão soubesse que o Senhor é o Deus Altíssimo sobre toda a terra. Sim, o Altíssimo sobre a casa de Labão. 22. Sim, o Senhor é Deus sobre todas as nações e famílias da terra. Porque a terra é minha e a sua plenitude, diz o Senhor, e não há outro. E eu, o Senhor, exalto o número que quiser, e desaprovo o número que quero, porque os homens são para mim como gafanhotos, e ninguém pode ficar na minha mão. Quem tem um braço semelhante ao do Senhor? Quem o frustrou quando decretou seu decreto? 23. E Labão começou a tremer muito diante do Senhor, e seu semblante ficou extremamente assustador. 24. E o Senhor disse: Eis aqui os teus deuses. E os ídolos de Labão derreteram-se diante dos olhos de Jacó e Labão, enquanto eles aguardavam. 25. E o Senhor fez passar uma de suas carruagens, e o barulho era como o som de poderosas águas correndo. Impressionante e terrível era o som que se projetava da carruagem, e a carruagem tinha a aparência de raios e fogo saindo de sua boca. Impressionante e terrível foi aquela visão aos olhos e entendimento de Jacó e Labão. 26. E o Senhor fez surgir um turbilhão violento que espalhou as cinzas dos ídolos de Labão, de onde não puderam mais ser encontrados. Então Jacó e Labão se prostraram e clamaram: Quão maravilhosa e terrível é a mão do Senhor Deus! E disse o Senhor a Labão: Eis que tu e a tua casa também perecerão, se hoje não te arrependerdes, e abandonares os deuses de ouro, os deuses de prata, os deuses de madeira e os deuses de pedra. 27. Deuses que são modelados pela mão de um homem quando ele diz em seu coração: Eu moldarei um Deus e porei minha mão sobre ele, e usarei minhas ferramentas nele, e eu me curvarei diante dela. 28. Eis que são deuses que não podem ver nem podem ouvir, nem eles podem falar. São deuses que não são deuses, pois o Senhor Altíssimo é um Deus vivo e verdadeiro que habita nos céus e que reina sobre toda a terra. 29. E criou o sol, a lua e as estrelas, e sim, todos os filhos dos homens, e eles são meramente poeira modeladas por suas mãos, e a respiração de sua boca. 30. E Jacó e Labão ficaram surpresos com todas as coisas que o Senhor tinha dito e feito diante deles. E Labão prometeu que ele e sua casa deveriam servir ao Deus verdadeiro e vivo para sempre. 31. E depois que o mensageiro do Senhor partiu, Jacó ofereceu um cordeiro escolhido ao Senhor, para sacrifício por causa de Labão e de sua casa. E Labão voltou para sua casa. Capítulo 5. 1. E aconteceu que Raquel deu à luz um filho, e ela chamou o nome de José. 2. E o mensageiro do Senhor apareceu a Jacó em sonho, dizendo: A descendência que sairá de José serão duas grandes e poderosas nações nas mãos do Senhor. 3. Essas nações serão maiores do que quaisquer nações na face da terra. No entanto, apenas um remanescente verá meu rosto e viverá. 4. Eis que a sabedoria aumentará no último tempo, e os homens fabricarão armas de guerra. Sim, mesmo as armas terríveis que tocarão o poder do Altíssimo. 5. E a semente de José acreditará em uma mentira, no qual armas terríveis serão para a proteção de suas terras. E aí deles, porque o povo será enganado. 6. E o Senhor mostrou a Jacó uma visão e disse: Eis que os poderosos da terra estabelecerão um plano terrível, instruídos pela palavra de seu Deus, para que se ajuntem para destruir o Senhor quando ele for visitar os homens no tempo determinado, para recompensar os filhos dos homens de acordo com as suas obras. 7. E todas as nações se reunirão no coração da terra para fazer guerra com o Senhor, o Todo-Poderoso, Rei do céu e da terra. Aí dos principais príncipes e governantes da terra, até a descendência de Dan, que fez do ouro o seu Deus e da mentira o seu refúgio. 8. Os quais disseram entre si: O Senhor não é um Deus em que devemos temê-lo, pois pelo nosso poderoso poder nos tornamos deuses, e nos espalhamos por toda a terra. Ainda serão julgados e exterminados dentre os filhos de Jacó. 9. Assim diz o Senhor: Os ímpios conspiram em vão, e beberão do cálice de sua própria vaidade da qual se agarraram.
porque o próprio Senhor destruirá totalmente a todos eles, apenas com o brilho da sua terrível presença. 10. E eis que aqueles que conspiram em vão, têm sobre eles um rei, mesmo aquele cujo nome é o mentiroso desde o princípio, o alienígena Azaziel, aquele que era guardião da presença. 11. Sim, Azaziel será amarrado. Este é aquele que lhes concedeu sua grande autoridade e sede, e que sussurrou mentiras em seus ouvidos, como uma serpente astuta que jaz no pó. O próprio Senhor virá e o amarrará com cordas que não podem ser soltas, e o selará com um selo que não pode ser quebrado. 12. Porque Azaziel os desviou, ensinando a eles a sua sabedoria corrompida, e que se tornou loucura aos olhos do céu. Ai de Azaziel, que assolou as cidades do jardim de Deus, e fez os habitantes da terra tropeçarem excessivamente, fazendo com que fossem embebedados no cálice da cegueira. Sim, para banquetear-se da mesa da rebelião. 13. Conforte-se com estas palavras, você que ama Jacó, pois em verdade o Senhor, o Todo-Poderoso, reina supremo sobre todos os deuses e procede rapidamente a justiça que não pode ser derrubada. Amém. 14. E Jacó ficou espantado com tudo que o Senhor lhe mostrara, porque fraco era o seu entendimento, e sem força estava sua alma na presença do Senhor. Capítulo 6. 1. E aconteceu que José, filho de Jacó, cresceu em estatura para um homem. E José era um filho peculiar, cheio de conhecimento e sabedoria. 2. E aconteceu que o mensageiro do Senhor apareceu a Jacó e disse: faça uma túnica para o seu filho José, e coloque sobre ele os santos emblemas do sacerdócio do Senhor, seu Deus. 3. E impõe as mãos sobre ele e conceda a ele que seja sacerdote do Deus Altíssimo. E instrua-o na sabedoria oculta do Senhor, nos tesouros ocultos do conhecimento, que são conhecidos entre vossos pais. 4. Porque farei José descer à terra do sol, uma terra cheia de idolatria e iniquidade, e farei com que ele seja um salvador entre o povo por causa de sua semente. 5. E ele terá o sacerdócio do Altíssimo, e se tornará um poderoso governante entre os egípcios. E o Senhor abençoará quem quer que ele abençoe, e amaldiçoará quem quer que ele amaldiçoar, porque nele estará o meu nome, e grande será o seu nome na terra. Portanto, o faraó deve saber que ele é um príncipe junto a Deus. 6. E eis que ele selará as bênçãos do sacerdócio para gerações distantes, para que o Altíssimo possa testemunhar por si mesmo no último tempo, antes do grande e último dia, quando o próprio Senhor vier e recompensar os filhos dos homens, segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Mesmo assim. Amém. 7. E Jacó fez uma túnica conforme a palavra do Senhor, e ele colocou sobre seu filho José, e o abençoou com todas as bênçãos ocultas da sabedoria. 8. E Jacó o instruiu na sabedoria oculta do Senhor, para a qual José deveria ser sacerdote do Deus Altíssimo. 9. Ora, quando os irmãos de José descobriram que Jacó havia feito de José um sacerdote do Deus Altíssimo, ficaram cheios do espírito de inveja. 10. E eles se reuniram a seu pai Jacó, dizendo: por que você decidiu que José deveria receber uma túnica e se tornar sacerdote do Senhor, e não nós também? 11. E Jacó os repreendeu, dizendo: José é um vaso escolhido por quem o Senhor escolheu, e é de acordo com seus propósitos. Quem é você que ousa acusar Deus? 12. Na verdade, o Senhor o escolheu para seus próprios propósitos, e vós o habitarás, pois esta é a palavra do Senhor. 13. E quando Jacó terminou de falar, seus filhos murmuraram entre si. 14. E aconteceu que José sonhou um sonho, em que viu todos os rebanhos de seus irmãos se curvando diante dos seus rebanhos. E José se gabou disso diante de seus irmãos. 15. E seus irmãos zombaram dele, dizendo: você deve se tornar um príncipe sobre nós. E seus irmãos murmuraram entre si. 16. E aconteceu que José sonhava outro sonho, e disse a seus irmãos: sonhei um sonho em que o sol, a lua e as estrelas se curvaram diante de mim. 17. E seus irmãos zombaram dele, dizendo: como o Senhor vive e como vivemos, o teu sangue será derramado no chão antes que te temamos. 18. E seus irmãos murmuraram entre si tramando como poderia matar José. E um servo de Jacó os espiou secretamente. 19. E quando Jacó ouviu isso, disse a José: não tema, meu filho, como o Senhor decretou em seu decreto, você será um príncipe sobre mim e toda a minha casa. 20. No entanto, o orgulho encheu o seu coração. Não se glorie na sua boca, sim, nem no seu coração, para que você não seja condenado,
porque o Senhor Deus odeia um coração orgulhoso e cheio de orgulho. 21. Você veio a este mundo nu e o deixará nu. 22. E lembre-se disso, meu filho, o Senhor exalta a quem quiser, e o Senhor abate a quem quer. Portanto, manterás o teu coração humilde diante dele todos os dias da tua vida. 23. E José foi trespassado em seu coração, e não ousou abrir a boca para se gloriar. Capítulo 7. 1. E aconteceu que José estava no deserto, procurando seus irmãos, e eles se apoderaram dele, e zombaram dele, dizendo: Eis que nosso príncipe chegou a nós, que você viva por muito tempo e que seu reino seja para sempre. 2. E eles o adoraram com escárnio, dizendo: Tende piedade de nós, ó rei, salve-nos, ó poderoso. 3. E eles se apoderaram de José para matá-lo, e Dan sacou a espada e enfiou no lado de José, por mais que não perfurasse sua carne. 4. E todos os que estavam ali ficaram surpresos com isso. Rubem disse: Na verdade, o Senhor certamente o escolheu, e o poder do Altíssimo habita com ele. 5. Que nossas mãos não derramem seu sangue, pois seu sangue certamente clamará ao Senhor contra nós, e grande será a maldição contra nossos filhos por 7 gerações. 6. Sim, antes, vamos lançá-lo numa cova em que ele possa perecer por falta de carne ou ser comido por animais selvagens, e assim nossas mãos estarão livres do seu sangue. E assim eles agarraram a túnica que Jacó havia feito para José e lançaram em uma cova nua para morrer. 7. Agora, depois que os irmãos de José se afastaram da cova em que eles o lançaram, um bando de midianitas se aproximou dela. 8. E Enoque, chefe dos midianitas, disse a José: Vejo que um grande mal lhe ocorreu. O que você me dará para removê-lo desta cova? 9. E José disse-lhes: Eu te servirei todos os dias da minha vida, se você me remover desta cova. Portanto, rogo, vá à casa de meu pai e diga a meu pai onde você deve me levar, pois é a vontade do Deus Altíssimo que eu vá com você. 10. E Enoque disse: Assim será. E assim Enoque ordenou que os seus filhos retirassem José da cova. 11. E Enoque enviou um de seus servos a Jacó, para que Jacó soubesse do que havia acontecido a José. E depois que o servo falou o que havia acontecido a José, Jacó lhe disse: Isso é da mão de Deus. 12. E Jacó chorou amargamente. E Jacó pediu ao servo de Enoque que ficasse com ele. 13. E enquanto os irmãos de José estavam comendo a carne da noite, Rubens disse: Não permitamos que nosso irmão morra, pois o Senhor certamente vingará sua morte sobre nossas cabeças e nossos filhos. 14. Portanto, vamos vendê-lo àquele grupo estrangeiro dos filhos de Ismael, para que seu sangue não caia sobre nós. E assim eles concordaram como e se comprometeram com um juramento. 15. No entanto, quando Rubens voltou para a cova onde haviam lançado José, viu que José não estava lá. 16. Então Rubem rasgou a túnica e disse: O que aconteceu ao nosso irmão José? Que o Senhor nos perdoe esse mal que fizemos a nosso próprio irmão, a quem o Senhor escolheu. Rubem estava amargamente triste. 17. E os irmãos de José pegaram uma cabra e a mataram. E eles tomaram o sangue do bode e o colocaram na túnica que Jacó havia feito para José. 18. E, voltando a seu pai, disseram a Jacó que José havia sido vencido por um animal selvagem. E quando Jacó ouviu isso, rasgou a túnica, vestiu um saco e lançou cinzas sobre a cabeça por muitos dias, clamando: Ó meu filho, ó meu filho. 19. No entanto, Jacó sabia que José não havia sofrido o mal, e ele manteve o assunto em seu coração. 20. E Jacó pegou a túnica de José, dobrou em um pano e a entregou ao servo de Enoque e disse: 21. Entrega a José esta túnica e tudo ficará bem com você e sua casa, pois o Deus Altíssimo ordenou. E o servo de Enoque disse: Certamente o farei. 22. E José disse: Você deve jurar que mantém o assunto em seu coração, e você não deve permitir que seus olhos olhem para a túnica, para que não seja amaldiçoado, porque é santo para o Deus Altíssimo. 23. E assim eles pegaram um carneiro e fizeram um pacto para manter o assunto em segredo. E Jacó disse ao servo de Enoque: Assim será convosco se quebrardes este pacto. 24. E assim o servo de Enoque partiu e entregou a túnica a José. Capítulo 8. 1. E aconteceu que Enoque, um midianita, vendeu José a um egípcio cujo nome era Potifar. 2. E Potifar tinha respeito por José,
visto que ele era um homem robusto e cheio de conhecimento e sabedoria. E assim Potifar fez de José o mestre em toda a casa. 3. E José serviu bem a Potifar, e o Senhor abençoou grandemente a casa de Potifar por causa de José. 4. E José ensinou sabedoria a Potifar, sim, em todos os caminhos do Senhor. E Potifar abandonou os deuses do Egito para servir ao Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 5. E José ensinou a Potifar a sabedoria oculta do Senhor, o santo sacerdócio de Deus. E Potifar tornou-se sacerdote do Deus Altíssimo, nas mãos de José. 6. E aconteceu que Shinmim, esposa de Potifar, pôs os olhos em José. E Shinmim disse a José: vem e deite-se comigo. 7. Respondeu-lhe José: certamente não deitarei convosco, porque jurei ao Senhor. Quem é você para tentar o Senhor? 8. No entanto, Shinmim não cedeu. E assim Shinmim disse a José: se você não se deitar comigo, farei que você seja lançado na prisão até que se arrependa. 9. E José disse: pela minha cabeça e pelo Senhor dos Exércitos, nunca deitarei convosco. 10. E aconteceu que um dia, enquanto José estava andando na casa de Potifar, Shinmim agarrou sua roupa, dizendo: eu imploro, deite-se comigo, por favor, pois meu marido me abandonou completamente. 11. José, porém, recusou-se a deitar com a mulher de Potifar, e fugiu-no para fora da casa. 12. E depois que José fugiu, Shinmim chamou Potifar. E quando Potifar voltou para casa, ela clamou, dizendo: 13. O hebraico que você trouxe para esta casa me agarrou dizendo: deite-se comigo. No entanto, eu não deitei com ele, e ele ficou com raiva e lutou contra mim, e agarrei sua túnica de forma que ele fugiu nu para fora de casa. 14. Então Potifar ordenou que seus escravos procurassem por José e o entregassem. 15. E quando José foi entregue a Potifar, ele disse: eu o designei para ser o senhor de toda a minha casa. Sim, existe apenas eu sozinho em você. Por que você me tratou dessa maneira, para envergonhar minha casa? 16. E José disse: não te fiz mal, meu senhor. A esposa de sua juventude pegou minha túnica e implorou que eu me deitasse com ela. E por causa da justiça, e por causa do meu juramento, não me deitei com ela. 17. E Potifar disse a José: com certeza, sei que o que falas é verdadeiro. 18. E Potifar disse: na verdade, você não pecou. Contudo, por motivo de reprovação, devo deixá-lo na prisão por um pouco de tempo, pois você é um escravo hebreu no Egito. E Faraó ficará dolorosamente descontente se ouvir o assunto. E para que não tire meu nome e minha casa, eu devo fazer isso. 19. Então Potifar entregou José à prisão, dizendo ao mestre: teme-o, como você me teme, pois ele está cheio do Espírito do Deus vivo sobre toda a terra. 20. Na medida em que você o suplica como um irmão, o Deus vivo abençoará você e sua casa. 21. E o mestre da prisão temia a José. E quando o mestre percebeu que José estava cheio de sabedoria, ele o fez chefe sobre todos os prisioneiros. 22. E José ficou conhecido na casa de Faraó. Capítulo 9. O sonho de Faraó. 1. E aconteceu que Faraó chamou José, pois ele se tornara conhecido no Egito como alguém que tinha o espírito dos deuses e intérprete de sonhos. 2. E Faraó disse a José: sonhei um sonho, e em toda a terra do meu reino, nem meus sábios, nem meus vigias puderam dizer o seu significado. 3. No entanto, percebo que você, José, está cheio da sabedoria dos nobres. 4. Rogo, esclareça-me o significado do meu sonho, e você será grandemente recompensado, pois, na verdade, todo o Egito está em minhas mãos. 5. E José disse: ó rei, viva para sempre. Na verdade, sou pó e cinza, e não há sabedoria em mim. Contudo, o Espírito do Senhor Altíssimo que está comigo pode revelar o significado do teu sonho. 6. E Faraó disse: este é o sonho que eu sonhei. 7. Havia 7 novilhas vistosas e engordadas bebendo de um riacho, e eis que 7 novilhas magras e doentias apareceram e devoraram as 7 novilhas vistosas e engordadas. E mesmo assim elas não ficaram mais como as 7 novilhas engordadas. 8. O sonho me perturbou de forma que o sono fugiu para longe de mim, e fiquei deitado perturbado na minha cama. Portanto, eu rogo, José, esclareça-me o significado disso, para que eu tenha paz. 9. E José disse: que a paz esteja convosco, ó rei. Assim diz o Senhor, que é Deus Altíssimo sobre toda a terra.
10. Acontecerá que haverá 7 anos de colheita abundante, e depois que os 7 anos se passarem, uma terrível condenação tomará conta de toda a terra. 11. E José caiu de cara diante de Faraó e clamou: depois que os 7 anos de colheita abundante tiverem se passado, haverá 7 anos de fome, sim, mesmo uma fome dolorosa que nunca esteve no Egito nem em toda a terra. 12. Assim diz o Deus Altíssimo: prudentemente, tome a sua colheita abundante dos primeiros 7 anos de prosperidade, e guarde boa parte dela, até os 7 anos de fome, e a vida de você e os do seu reino não perecerá completamente. 13. Mas se você não prestar atenção a este aviso, seu povo perecerá, da mesma maneira como perecerão os muitos povos em toda a terra. Pois haverá morte de homens e animais pela fome, como nunca houve na face da terra. 14. E assim Faraó pegou o seu selo e o colocou em José. 15. E não havia ninguém na terra do Egito que fosse maior que José, exceto Faraó. Assim o Senhor abençoou José. Capítulo 10. O sonho de José. 1. E sucedeu que o mensageiro do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: José, você é um vaso escolhido de entre os filhos dos homens, e uma grande bênção para toda a terra. 2. Tornar-te-ás duas grandes e poderosas nações nas mãos do Senhor, porque o Senhor exalta a quem quiser, e o Senhor abate a quem quer. E quem pode ficar contra sua mão poderosa? 3. E o Senhor faz isso para recompensar ricamente seus fiéis entre os filhos dos homens, com as riquezas da terra. Pois o Senhor se deleita na justiça de seus filhos, para que possa prosperá-los com todas as bênçãos. 4. Portanto, anda humildemente diante do teu Deus, pois hoje te ordenei como um salvador na terra do Egito, onde os egípcios te carregarão sobre seus ombros e te chamarão de abençoado. Além disso, tu preservarás também a geração da tua casa e a santa sabedoria do Senhor, da grande destruição que se abaterá sobre toda a terra. 5. E, depois de muitos dias, a tua descendência será motivo de grande obra do Senhor aos olhos dos gentios, para a glória do Senhor. 6. E quando José despertou do seu sono, ficou surpreso com tudo o que o Senhor lhe dissera. Capítulo 11. José e Azenete. 1. E sucedeu que o Senhor deu a Azenete, a egípcia filha de Potifar, a José. E Azenete tornou-se esposa de José pelas mãos de Potifar. 2. E o Senhor colocou um selo sobre os dois. 3. E aconteceu que José conheceu sua esposa e ela concebeu. E Azenete deu a José 2 filhos. E deram ao primeiro o nome de Manassés, e ao segundo de Efraim, segundo a palavra do Senhor. 4. E o mensageiro do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: teus filhos Manassés e Efraim serão 2 nações poderosas diante do Senhor. 5. E serão como 2 bodes de pescoço duro e rebelde que fogem quando ouvem a voz do pastor. No último tempo, serão um flagelo e um terror e combaterão o Senhor quando ele vier para recompensar os filhos dos homens. 6. Contudo, o restante será fiel ao Senhor, e ele lhes dará a terra como herança, depois que eu levantar os seus ossos do pó. 7. E o Senhor falou novamente a José, dizendo: eis que está próxima a fome que alcançará a terra. Quando a fome se tornar um fardo doloroso para seus parentes, seus irmãos aparecerão para você. Seja misericordioso com eles, como eu sou misericordioso com você, e tudo ficará bem com você e a casa de seu mestre. Capítulo 12. Fome na terra e no Egito. 1. E sucedeu que, de acordo com a palavra do Senhor, a fome caiu sobre a terra do Egito, e sobre o restante de toda a terra. 2. E os filhos de Jacó disseram entre si: temos pouco a comer, por que nos permitiremos perecer de fome neste lugar que foi abandonado pelo Senhor? 3. E assim murmuraram contra o Senhor, seu Deus. 4. No entanto, Jacó sabia da honra que o Senhor havia dado a seu filho José, nas mãos de Faraó. 5. E aconteceu que Jacó disse a seus filhos: apressem-se e desçam ao Egito, porque o Senhor me fez saber que há entre os egípcios um governante cheio de sabedoria e conhecimento do Senhor. 6. Ele terá misericórdia de nós e venderá cereais para vocês, para que vivamos e não pereçamos. Isso o Senhor providenciou. 7. E Jacó enviou todos os seus filhos, exceto o mais novo, de suas terras, e desceram à terra do Egito. 8. E quando os irmãos de José chegaram ao Egito, procuraram comprar grãos. 9. E um homem, pelo caminho, lhes disse: vai procurar o príncipe José, porque ele vende cereais. 10. E quando os irmãos de José o encontraram, inclinaram-se para a terra e disseram: peço-lhe,
ó príncipe, que venda aos seus servos cereais para que possamos viver e não perecer. 11. E imediatamente José soube que eram seus irmãos que o haviam deixado para morrer na cova. 12. No entanto, os irmãos de José não o reconheceram, pois sua aparência e linguagem estavam de acordo com os egípcios. 13. Respondeu-lhes José, grosseiro, dizendo: Vós sois da terra do Egito. 14. E eles disseram: Não, Senhor, somos 12 irmãos, exceto os mais jovens. Nós viemos da terra de Canaã, para comprar grãos a pedido de nosso pai, para que não morramos. 15. E José disse-lhes com raiva: Por que vocês vêm a mim? Vocês são espiões que vêm espiar esta terra. O que devo fazer com vocês? 16. E eles responderam: Não, Senhor, precisamos de grãos que não pereçam, pois essa grande fome chegou à nossa terra e se tornou um flagelo para nós. 17. E José era amargo em seu coração, mas lembrou-se do mandamento do Senhor. 18. Por isso, José teve piedade de seus irmãos e os perdoou no coração do mal que haviam feito a ele. Contudo, falou-lhes grosseiramente, dizendo: Traga-me teu irmão mais novo, e eu lhes venderei grãos. 19. E os irmãos aconselharam entre si que trouxessem o irmão mais novo a José. E José ouviu. No entanto, os irmãos não sabiam, pois José lhes havia falado com o seu intérprete. 20. E quando José os viu aconselhando entre si, teve compaixão deles. 21. E José lhes disse: Vá para sua terra e traga seu pai e seu irmão. No entanto, José manteve Simeão e amarrou-o nas mãos e nos pés para que ele permanecesse. 22. E José ordenou a seus servos que lhe trouxessem sacos de cereais para dar a seus irmãos. 23. E depois de terem montado os sacos de cereais nos animais, ele os enviou ao caminho. Capítulo 3. 1. E apareceu o mensageiro do Senhor a José, dizendo: Aqui estou eu. 2. E quando José se virou, viu o mensageiro do Senhor em pé na chama do fogo. E José gritou, dizendo: Eu sou um homem morto, pois meus olhos viram a glória do Rei do céu. 3. E imediatamente a força de José o deixou e ele caiu no chão como um homem morto. 4. E o mensageiro do Senhor tocou em José, dizendo: José, José, levanta-te como homem e não temas. 5. Pois você foi escolhido dentre todos os seus irmãos, sim, mesmo entre todos os filhos dos homens que habitam na terra, para ser um ramo escolhido para o Senhor. 6. E por meio de sua descendência, todas as nações serão abençoadas com o fruto da generosidade, onde o vinho transbordará as cubas, e onde o leite transbordará para as colinas de estrume. 7. E depois que José se levantou, o Senhor disse: Eis a obra do Senhor. 8. E de repente uma visão estranha e maravilhosa apareceu diante de José. E José começou a tremer muito, pois maravilhosa e terrível de se ver era a visão que o Senhor lhe havia aberto. 9. E o mensageiro do Senhor disse a José: Este é o reino que eu criei para meu próprio propósito e é muito grande. Não é maravilhoso de se contemplar? 10. E a visão se multiplicou diante dos olhos de José. E José disse: Qual é o significado disso, meu Senhor? É ótimo ver e maravilhoso aos meus olhos. 11. E disse o Senhor: Estas são terras, sobre as quais habita a minha descendência. A terra em que você está habitando é apenas uma, entre os muitos mundos que eu criei por minhas próprias mãos. E nada os opus, porque eu, o Senhor, sou o fundamento deles. 12. Eis as terras que se contam mais numerosas do que as areias do mar. E esta é minha obra, minha grande glória, dar aos meus filhos o que lhes preparei. Sim, tudo o que possuo. 13. E José disse: Quão grande e poderoso é o Senhor, cheio de sabedoria, força e misericórdia, porque nunca, em nenhum momento, considerei que isso pudesse existir. 14. E José se prostrou e adorou ao Senhor. 15. E o Senhor disse: José, se você for fiel ao Senhor todos os dias da sua vida e andar circunspectamente diante de minha face, você será elevado até o trono de Deus, e você será um mestre em todos os trabalhos de sabedoria. Sim, mesmo em toda sabedoria oculta que é do Senhor. 16. E herdareis com a tua semente fiel contigo a glória do Senhor. E assim você terá grande alegria, porque o Senhor se deleita em dar a seus filhos as obras de suas mãos. 17. E você deve se sentar no meu trono. Sim, o trono de Deus. E você será o meu filho, e eu serei o seu pai para sempre. Sim, para todo sempre. 18. E José caiu em seu rosto e clamou: Retira-te de mim, Senhor,
pois não sou digno de ser chamado a uma honra tão grande e maravilhosa. 19. E o Senhor disse a José: o Senhor viu a tua grande fidelidade. Tu és mais fiel do que qualquer um dos filhos dos homens na face de toda a terra. 20. Porque o Senhor lança os orgulhosos ao pó e exalta os humildes. O poder dos infiéis será completamente destruído, mas o Senhor se deleita no trono dos fiéis. 21. E o Senhor disse: olha para cima. E, quando José olhou para cima, viu uma grande multidão que tinha a aparência dos filhos dos homens, e eles brilhavam como o sol. 22. E cada um deles tinha uma coroa de ouro na cabeça, e eles estavam cantando e louvando a Deus em torno de seu glorioso trono. E havia um no meio do trono que tinha um nome escrito nele, e seu nome era Teosofia, que é a sabedoria de Deus. 23. E o Senhor disse a José: José, meu filho, estes são os que glorificaram o meu nome. Eles serão meus filhos para sempre. E no último tempo você se levantará, sairá do pó e tomará a sua herança no meio da minha santa congregação para sempre, mesmo para todo sempre. Amém. Capítulo 14. José ensina os sacerdotes. 1. E sucedeu que José estava raciocinando com os sacerdotes e 2. E os sacerdotes disseram-lhe: certamente, você conversou com os deuses, pois nunca houve um homem mais sábio em todo o Egito. 3. E José ensinou aos sacerdotes o conhecimento do Senhor. E José continuou a ganhar favor aos seus olhos, por causa de sua sabedoria extremamente grande que o Senhor lhe havia dado. 4. E alguns dos sacerdotes adoraram secretamente o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e disseram: se o Senhor quiser que sejamos um exemplo para o povo, assim seja, pois sabemos que o Senhor é Deus sobre toda a terra. 5. E José disse: cuide que não o faças agora, pois o tempo da era do Senhor ainda não chegou. Daqui a muitos dias, você e seus filhos servirão abertamente ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. No entanto, o tempo desta era ainda não foi completado. 6. E José ensinou aos fiéis ao Senhor a sabedoria oculta dos pais, dizendo: em verdade, essa sabedoria foi dada a Adão, e chegou a nós pelas mãos de meus pais. E muitas coisas José ensinou aos fiéis que não podem ser escritas. 7. E, sim, isso não deve ser tido entre os iníquos e os incrédulos, pois o Senhor não permitirá que a sua santa sabedoria seja contaminada. 8. E José ensinou-lhes todas as coisas relativas ao sacerdócio do Altíssimo. 9. E José ensinou-lhes conhecimento sobre o sol, a lua e as estrelas, dizendo: nada mais são do que meras obras das mãos do Senhor Deus. 10. E ficaram admirados que o sol não fosse um Deus, dizendo: se o sol é tão maravilhoso, não é um Deus, então certamente quão forte é o Senhor Altíssimo, que o formou. 11. E José disse: daqui a não muitos anos, surgirá um faraó que não respeitará o meu povo. Eles serão tratados com desprezo e se tornarão escravos do povo do Egito. Eles se tornarão um fedor e uma aversão nas narinas do Altíssimo. 12. E quando a opressão se tornar um fardo muito difícil de carregar, o Senhor Deus terá misericórdia deles, e alguém se levantará à palavra do Senhor, que conduzirá o seu povo para fora deste lugar. 13. Ele será um príncipe na casa do rei, apesar de brotar dos lombos de meu pai. 14. Quando abrir a boca, rugirá como o leão que ruge. E quando ele se levantar, ele falará com a voz do Deus Todo-Poderoso. 15. E ele vos mostrará as poderosas maravilhas de Deus. E ele confundirá toda a sabedoria do Egito. E ele te conduzirá a uma terra que o Senhor vos dará como herança. 16. Ele você deve ouvir. 17. E haverá grande pranto e clamor naquele dia, porque o Senhor virá e visitará a iniquidade dos pais no Egito sobre a cabeça dos filhos, a menos que se arrependam. 18. E quando você for levado para fora deste lugar, você deve carregar meus ossos em seus ombros, pois desejo não estar diante do Senhor neste lugar, quando ele vier visitar a terra e recompensar os filhos dos homens, de acordo com as suas obras, naquele grande último dia no fim dos tempos desta era. Amém. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e procure sempre interagir com o canal, para que o YouTube possa lhe encaminhar o alerta de novos vídeos, assim que forem postados. Se você gostou deste audiolivro, deixe o seu like e comente sobre o conteúdo. Compartilhe os audiolivros do canal em suas redes sociais, blogs e sites, e ajude-nos na divulgação do conhecimento. Também não deixe de nos acompanhar pelo Facebook. E se desejar uma interação maior,
Participe também do grupo no Telegram, o link está na descrição. Até a próxima!